Já parou para pensar na última vez que você conheceu alguém novo? Pode ter sido numa entrevista de emprego, numa reunião importante, ou até num encontro. Em pouquíssimos segundos, uma opinião se formou, né? Essa primeira impressão é absolutamente crucial. Ela pode definir todo o futuro daquela relação. Mas e se fosse possível controlar esse momento e garantir que ele sempre jogue a seu favor? Pois é, os especialistas em comunicação são bem claros. O tempo é curtíssimo. A gente tem exatos 90 segundos para criar uma conexão que pode, quem sabe, durar uma vida inteira. É uma janela de oportunidade que se abre e fecha num piscar de olhos. Mas por quê, né? Por que esse tempinho é tão decisivo? O que será que acontece lá no nosso cérebro que faz a gente criar um julgamento tão rápido sobre os outros, decidindo se são amigos ou inimigos, uma oportunidade ou talvez uma ameaça? Olha, as respostas para isso e um guia super prático para transformar esses momentos estão todas aqui, no livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Boothman. É bom pensar nele não só como um livro, mas quase como um manual de instruções para a gente decodificar a comunicação humana e criar uma influência positiva. Então, beleza, como é que a gente vai dominar essa arte? Nessa nossa análise, a gente vai passar por 5 áreas principais. Primeiro, vamos entender a tal da janela de 90 segundos. Depois, vamos ver o guia para a conexão. Em seguida, vamos falar das ferramentas silenciosas, que é a comunicação sem palavras. Aí, vamos aprender a criar um rapport genuíno. E para fechar, vamos para o teste final para colocar tudo isso em prática. Para entender por que o comecinho da conversa é tudo, a gente precisa olhar lá para trás para o nosso cérebro mais antigo, o chamado cérebro reptiliano. Pensa nele como um segurança que está sempre alerta para a nossa sobrevivência. Quando ele encontra alguém novo, ele faz uma pergunta bem direta: amigo ou inimigo? E a resposta para isso define a nossa reação instintiva: lutar, fugir ou se conectar. E a velocidade com que isso acontece é impressionante. Os 2 primeiros segundos são suficientes para alguém formar uma opinião inicial sobre a gente. E o resto do tempo? Os outros 88 segundos. Basicamente, a gente passa esse tempo todo procurando provas para confirmar aquela primeira impressão. É por isso que começar bem é mais do que meio caminho andado. Certo, mas quem é o guia por trás dessas ideias todas? Para a gente entender de verdade as técnicas, a gente precisa conhecer a mente que criou tudo isso, o Nicholas Boothman. E olha, ele não é um acadêmico tradicional, não. A jornada dele começou no mundo da fotografia de moda, um lugar onde ele aprendeu na prática o poder da imagem da apresentação. Depois, ele mergulhou de cabeça na programação neurolinguística, ou PNL, que é basicamente o estudo de como a nossa linguagem, tanto que a gente fala quanto os gestos do corpo, afetam o nosso cérebro. Ele juntou essas duas áreas para decifrar o código das conexões instantâneas. E tem esta citação dele que, para mim, resume toda a filosofia. Capture a imaginação e você vai capturar o coração. A ideia é simples, mas muito poderosa. Antes de tentar convencer a mente de alguém com lógica, você primeiro precisa se conectar com o coração, com a emoção. A imaginação é a chave que abre essa porta. Mas a parte que eu acho mais fascinante é que a conexão mais poderosa muitas vezes acontece sem que uma única palavra seja dita. Vamos dar uma olhada agora nas ferramentas silenciosas, aqueles sinais não verbais que constroem confiança de forma quase que imediata. Aqui estão 3 das técnicas mais poderosas e fáceis de aplicar agora mesmo. Primeiro, contato visual. Uma dica de ouro é tentar reparar na cor dos olhos da outra pessoa. Isso garante um contato visual que soa natural e é super eficaz. Segundo, um sorriso genuíno que mostra a abertura e calor humano. E terceiro, uma postura aberta, sabe? Sem braços e pernas cruzados, sinalizando que não existem barreiras entre vocês. E essas técnicas todas se encaixam em 4 categorias principais que todos nós controlamos. Primeiro, o nosso rosto, que é de onde vem o sorriso e o contato visual. Segundo, o corpo, que se comunica através da postura. Terceiro, a atitude, que precisa ser aberta e positiva. E por último, a voz, que define o tom de toda a interação. Rapport é uma palavra chique, de origem francesa, que significa harmonia, sintonia. O Bosman sugere que a melhor forma de criar esse rapport é se tornar uma espécie de camaleão, sincronizando de forma bem sutil o seu estilo de comunicação com o da outra pessoa. Isso cria uma conexão instantânea. E aqui tem um ponto que é crucial entender. O objetivo não é manipular ou imitar a pessoa de forma caricata, mas sim se conectar de verdade. Ao espelhar sutilmente a linguagem corporal, o ritmo da fala, o tom de voz, a gente cria uma ponte invisível. Isso faz com que a outra pessoa se sinta de forma instintiva, compreendida e à vontade.
Mas para essa sintonia ser autêntica, ela precisa ser construída sobre pilares bem sólidos. O primeiro é a escuta ativa, ou seja, prestar atenção de verdade no que está sendo dito. O segundo é a empatia genuína, que é tentar entender a perspectiva do outro. E o terceiro é a busca por pontos em comum, que é o que fortalece esse vínculo. Opa, só uma pausa rápida aqui. Se essas técnicas de conexão estão sendo úteis, uma forma de nos ajudar a conectar com mais gente é deixando um gostei aqui no vídeo e se inscrevendo no canal. Assim, a gente consegue continuar trazendo conteúdos como este. Agora vamos juntar todo esse conhecimento e transformar numa estrutura prática, um passo a passo para a gente apresentar as nossas ideias de forma eficaz. Afinal, uma boa conexão é sempre o primeiro passo para a persuasão. Essa aqui é a estrutura de 5 passos para apresentar qualquer ideia de um jeito que convence. Primeiro, entenda para quem você está falando. Segundo, mostre que você tem autoridade no assunto. Terceiro, seja direto sobre o que é a sua ideia. Quarto, explique para quem ela serve. E quinto, o mais importante, mostre claramente como essa ideia vai melhorar a vida dessas pessoas. E por que tudo isso é tão importante? Bom, alguns especialistas estimam que 85% do nosso sucesso financeiro não vem das nossas habilidades técnicas, mas sim da nossa capacidade de se conectar com outras pessoas, de estabelecer confiança e respeito. É uma habilidade que multiplica todas as outras que a gente tem. Então, para a gente resumir e amarrar tudo, os pilares para convencer alguém em 90 segundos são: manter uma atitude positiva e aberta, usar uma linguagem corporal que convide a conexão, construir um rapport sincero, de verdade, e apresentar suas ideias com muita clareza e propósito. Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado a gente nessa análise da arte da conexão. E lembrem-se, dominar esses primeiros momentos não é só uma técnica, é uma forma de transformar cada interação, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E para a gente fechar, eu quero deixar uma pergunta no ar. De todas as técnicas que a gente viu aqui, qual delas parece mais poderosa para começar a praticar? Seria o contato visual, o sorriso, ou talvez focar na escuta ativa? Compartilhem os seus planos aqui nos comentários. Vamos aprender juntos.